Meu nome é Gilmara Cruz e eu estou aqui a convite da Sibila para ministrar uma palestra sobre a importância da sombra nesse evento lindo aí que trata sobre o lado obscuro do projeto Mulheres da Magia. Eu sou conteudista sobre feitiçaria e dança ritual. Minha especialidade é na área de feitiçaria, sou pesquisadora de feitiçaria e também trabalho com a dança ritual e também a dança Dark Fusion, que é uma dança que trata muito o lado obscuro também na dança. E foi a partir daí que eu comecei a estudar e agregar conhecimento sobre o nosso lado negro, o nosso lado obscuro dentro da dança de uma forma mais teórica e conceitual. Bem, eu não sou psicóloga, eu sou historiadora, mas eu venho me aprofundando dentro desses temas já há algum tempo e hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre como é importante a gente entender, integrar e conhecer a nossa sombra, o nosso lado sombrio, no processo de autoconhecimento. O porquê desse tema dentro de Mulheres da Magia? Bem, para todas as praticantes de magia, sabemos que é importante que a gente tenha um domínio sobre si, né? O macro e o micro são similares, tudo que está acima está abaixo, tudo que está fora está dentro. Então, para que a gente possa ter um domínio maior sobre o que está fora, a gente precisa ter um domínio concreto sobre o que está dentro. Então, a gente precisa ter um trabalho de autoconhecimento. Esse trabalho de autoconhecimento não se dá esquecendo ou renegando o lado da nossa sombra. Na nossa cultura ocidental tende a esquecer esse lado e só olhar para o lado luz. Mas então, quando a gente consegue entender a importância do nosso lado sombra e volta os olhos para ele, a gente consegue ter um contato maior conosco e assim a gente consegue ter um trabalho de autoconhecimento completo. Então, visando trabalhar uma alquimia de si mesmo, transmutar e transcender, é que a gente precisa aí lidar com esses aspectos sombrios. Eu gostaria de começar essa aula trazendo uma reflexão que pensar que no mundo ideal, sobretudo o mundo cristão, só deveríamos amar. O ódio não deveria existir, a tristeza, a inveja, a raiva, a melancolia, entre outros sentimentos que a gente costuma renegar. Deveríamos ser felizes o tempo todo. Mas você aí, você acha que é possível? Então, não é, né? Então a gente tem que lidar com esse outro lado do, do ser humano, né? E é sempre um problema falar da nossa sombra, né? Eu percebo, eu que trabalho com a dança sombria, muitas vezes eu percebo uma demonização no olhar das pessoas para a minha arte. E, e a minha arte é um processo tão subjetivo que tenta manifestar um pouco do meu lado sombrio, mas nem todo mundo tem um olhar para esse tipo de arte e nem todo mundo entende a importância de trabalhar isso, né, em cada ser. Então, muitas pessoas não aceitam enxergar o lado obscuro como algo normal, como algo que é inerente ao nosso ser humano, né? E o problema disso está no fato de que a negação não faz com que o nosso lado sombra desapareça, né? Por mais que se negue, ele sempre vai estar lá em cada ser e vai ser manifestado quando for oportuno, né? Influenciando, vai estar sempre dentro do nosso inconsciente, influenciando de alguma forma as nossas vidas. E aí é que mora o perigo, né, de não trabalhar com isso. É perceptível também que na nossa cultura ocidental há um distanciamento entre o ser humano e sua sombra, né? Aqui em nossa cultura, muito influenciada pelo cristianismo, é comum que a gente renegue o lado negro das coisas, o lado sombrio das coisas, inclusive o nosso. Então, esses sentimentos ruins geralmente é muito mal compreendido. Essas atitudes, né, de renegar, de negligenciar,
o que é negro, o que é considerado negro, né? Porque na verdade tudo isso faz parte do nosso ser e não deveria ser enxergado como uma dualidade, né? Porque eles, dos dois lados, luz e sombra, completa uma unicidade de cada pessoa. Mas é, a gente tem que entender e lidar com a nossa sombra em determinados momentos da nossa vida, né? Acontece traumas, mágoas e momentos em que a gente de frente tem que lidar com isso. Às vezes alguma ação, alguma atitude nossa faz com que a gente colha frutos amargos e a gente precisa em algum momento da nossa vida parar e pensar, tá, peraí, o que tá errado comigo, né? E tentar olhar para esse lado. Então, assim, a questão é que nós fomos ensinados a trabalhar e lidar de frente somente com os aspectos luz, né? Com os aspectos iluminados e inibir esses outros sentimentos e esse olhar. E aí é que reside o problema. Por isso que conhecer esse nosso lado sombrio faz parte desse processo de autoconhecimento, porque a gente pode melhorar o nosso interior e, consequentemente, o nosso exterior, porque como a gente está por dentro reflete muito em como a gente enxerga o que está por fora, né? Então, tem esse trabalho aí que vai trabalhar as duas esferas, tanto a interior quanto a exterior, mas a exterior sendo uma consequência, muitas vezes, da nossa própria interpretação de como a gente está internamente. Sabemos que a vida é um apanhado de coisas boas e ruins, né? Então, é muito fácil lidar com a parte boa da vida, né? De estar sempre tudo bem e de estar tudo dando certo e da gente estar sempre feliz. Mas isso é uma ilusão. A vida, ela não é só o que a gente considera de bom, né? Então, a gente precisa encarar algumas vezes, em alguns momentos, superar traumas, derrotas, né? E em nossa psique não vai existir somente o lado bom, mas também o lado ruim, principalmente o lado que a gente rejeita. Então, o que, que é essa sombra? São os nossos sentimentos, questões que a gente renega, que a gente não quer trabalhar, que a gente não quer lidar, que a gente não quer enxergar. Às vezes a gente não aceita que tem, mas às vezes é algum que a gente considera defeito da gente que faz parte da natureza humana, como por exemplo a inveja, né? É, quem nunca sentiu vontade de matar uma pessoa no momento de raiva e de fúria? Por alguns momentos, sim, né? Isso é inerente à raiva, o ódio. Tudo isso é inerente ao ser humano, mas as pessoas tendem a suprimir isso, né? A rejeitar essa essa característica em prol do que é do lado luz. Mas onde há muita luz, há muita sombra. Onde há luz, há sombra. Não há um sem o outro. Bem, eu gostaria de conceituar mais as questões para a gente entender de forma psicológica, né? O que acontece existem os estudos do Freud e do Jung, né, sobre questões do inconsciente. O Jung foi discípulo de Freud, mas rompeu por ter algumas visões diferentes, né, do Jung. E eu gostaria de trazer um pouco essa diferença, apesar de eu não ser psicóloga, mas eu fundamento toda essa visão da importância da sombra através do que eu estudei desses teóricos, né? Bem, Freud, ele vai trazer as pulsões antagônicas, né? A luz, a sombra, a vida e morte, Eros e Thanatos, como ele abordava de uma forma antagônica e separadas. E o Jung, ele já traz uma visão de unicidade, que a luz e sombra existe dentro de uma pessoa. Então, para Jung, o self, ele vai ser o centro da personalidade, né? E vai ter dentro dele o ego e a sombra. O ego vai gerenciar as questões do consciente, que é as questões da luz, são as questões que a gente está habituada, né? E da sombra, que é o inconsciente, que é o lado que a gente não entende, não conhece de si mesmo, coisas que a gente esconde das pessoas e de nós mesmos.
Para Jung, existe, de acordo com a psicologia dele, né, o arquétipo da sombra é o lado sombrio dessa nossa personalidade, né? E está nas profundezas do nosso mundo psíquico. Então, ele vai falar que é nas entranhas desse subsolo que encontramos os sentimentos mais primitivos e que é renegados e reprovados principalmente pela sociedade. Né? Quando a gente se sente reprovado pela sociedade, a gente tende a reprimir aquilo para ter a aprovação. E isso acaba carregando muito a nossa sombra, influenciando numa criação do eu escondido, né? E esse eu escondido quase nunca é revelado, é chamado por Jung como persona, né? Que é a máscara, que é uma máscara que a gente cria para viver em sociedade, né? Então, esse eu escondido, nunca revelado, ele é um eu sempre controlado, sempre limitado, sempre freado, né, da nossa personalidade. E é muito do que consideramos ruins também foi resultado de uma educação que a gente teve, de padrões morais que são impostos, né, pela religião, pela sociedade em si, pela nossa educação ocidental, e essas coisas ruins acabam se juntando e fazendo parte dessa nossa sombra. Ele explica que a melhor forma da gente aprender a lidar com o nosso lado sombrio é tornar esse lado consciente, né? E enfrentar. Então, para isso, a gente tende a ter a necessidade de desprendermos dessa visão moral de que o obscuro é algo maligno, né? E que a gente precisa afastar de nós, porque tá dentro, então não tem como afastar. E é importante que a gente passe a mudar esse olhar, né? Para um olhar tão cristalizado que a gente tem em nossa sociedade. Então, essa sombra, né, esse arquétipo da sombra, ela é concebida pela psicologia simbólica junguiana como a sede do mal, porque o ser humano tende a colocar as caixinhas do que é bom, né, na luz e do que é ruim na escuridão. Então, é imprescindível para o processo de individuação e de humanização lidar com isso, pelo fato de conter fixados no seu interior símbolos, funções que são fundamentais para a nossa vida. Então, Jung vai falar que aquilo que você nega, você se submete, e aquilo que você aceita, você transforma. Então, eu estudei também alguns conceitos do Carlos Amadeu, que ele é um psiquiatra, médico psiquiatra e psicanalista junguiano, que fundou, né, a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. E alguns artigos dele fala sobre o ego, segundo ele, né, o ego da consciência e o ego da sombra são produtos da elaboração simbólica coordenada pelo arquétipo central, né, que seria o self, no caso. Então, há um paradoxo ético, né, do arquétipo central, que busca a totalidade através da atuação normal e também da patológica. E a explicação do paradoxo é que o arquétipo central almeja, acima de tudo, impulsionar a vida, e seja através do bem e do mal. E ao mesmo tempo que expressa o mal, ele propicia resgates simbólicos e funções que são contidas nele através de uma função estruturante da ética, né? Então, vou falar um pouquinho desses conceitos, que a sombra é um conceito de Jung que define a coisa que uma pessoa não tem desejo de ser. Então, ele vai contrapor um pouco a persona com a sombra, né? A persona, como eu falei, é a máscara social que a gente cria para lidar em público, porque a gente sabe que se a gente tiver determinados comportamentos, determinadas falas e etc., a gente pode ser reprovado socialmente e ninguém quer isso. Então a gente cria uma persona que é para lidar com o meio social, no trabalho, enfim, nos lugares que a gente costuma andar, que a gente não pode, digamos, agir naturalmente como à vontade, digamos assim.
E ao contrário disso, a gente tem a sombra, né? Então a gente tem a persona que a gente cria e a gente tem a sombra, que é aquilo que a gente vai projetar, guardar daquilo que a gente não conseguiu encaixar ali na nossa persona. Então é aquilo que é invisível, agressivo, rechaçado, negado, odiado, repudiado, vingativo, é o primitivo, é o pavoroso, né? Segundo o Carlo Amadeu. A sombra, quando ela é negada ou ignorada, ela atua como processo de autossabotagem psíquica, né? Afetando direta e diretamente escolhas, comportamentos, falas e posturas. Como, por exemplo, em algum momento da sua vida você já disse ou já fez coisas que você não gostaria de ter feito ou dito, mas naquele momento ali de emoção, você acaba soltando, sabe? Ali é uma expressão muito mais da sua sombra inconsciente do que da sua sombra consciente. Porque em estado de sã consciência, a gente limitaria muito tipo de comportamento e muitas falas, né? Então, assim, Jung também vai apontar como correlativos a sombra, o oculto, o obscuro, o incontinente, o inconsistente e o misterioso. Luz e sombra fazem parte de nós, né, segundo ele, e fazem parte da nossa psique, que é o que ele vai estudar e que eu acho interessante falar aqui por questões de fundamentos, né, de conceitos. E o aprendizado é integrar a sombra, né? A ideia é a gente entender a importância disso, aprender a lidar com ela, integrá-la e integrá-la à nossa consciência de vida. E a gente até começar a entender de fato qual é a nossa essência e de fato o que a gente poderia ser se a gente não tivesse essas reprovações, essas limitações sociais. Então é importante para também se conhecer. E assim, para Jung, esse processo de integrar essa sombra, de tornar essa sombra consciente, porque essa sombra está no nosso inconsciente, é um processo de auto que vai levar à autorrealização, que acontece quando a gente integra esses polos que são opostos, luz e sombra. A gente torna uma unicidade e uma do ser, de nosso ser, que alcança a plenitude. É como a realização do self. É quando você encontra a sua essência única em unicidade, unindo a luz e a sombra. Então, gente, eu queria falar um pouco sobre as sombras nas artes, né? Porque, assim, eu pensei em apresentar para vocês como a sombra tem feito parte das artes em geral e trazer isso para a dança, que é a proposta, né, de atividade que eu quero falar no final. Quero que vocês façam, na verdade, no final. E como essa sombra pode ser trabalhada, né? Porque tá, beleza, já entendi que eu tenho que conhecer o meu lado sombrio, mas e aí? Como que eu posso fazer isso, né? Então, assim, existem diversas maneiras para lidar com a sombra. O meio mais tradicional da nossa terapia e tal, atualmente, é falando, né? É falando questões em que o psicólogo ali vai fazer uma análise. Mas existem variadas outras formas. Tem gente que já procura terapia na yoga, na dança, em algumas atividades. E o corpo também ele vai falar. Se você for pensar na linguagem corporal, eu, enquanto professora de dança, estudei psicologia da dança e psicologia dentro dessa perspectiva de linguagem. O nosso corpo, ela tem uma linguagem que é muito mais sincera do que a nossa fala. Porque a nossa fala, a gente pensa e lapida antes de falar. E o nosso corpo, ele é simplesmente sincero. E através de como uma pessoa se comporta com o corpo, como ela dança, quem tem um olhar mais apurado consegue perceber questões inerentes àquela pessoa, o jeito, ou o que ela está sentindo naquele momento da dança, enfim. Tem várias questões, né, que a gente pode tentar fazer essa leitura. E que a pessoa que se coloca ali naquele lugar, nessa prática, ela pode estar também liberando e manifestando sua sombra de diversas formas. Então, o trabalho de autoconhecimento ele pode ser por meditação, por dança, por yoga, por terapia com psicólogo,
escrevendo, enfim, tem várias formas. E aí eu gostaria de apresentar para vocês algumas coisas dentro das artes que me chamam a atenção por perceber que esses autores colocaram a sua sombra nas suas artes, né? Apesar da gente ver uma demonização aí dessa prática hoje, né? Inclusive, atualmente, eu tenho sido prova, né, de preconceitos aí, de pessoas que demonizam a minha arte, que falam que é coisa do diabo, que é coisa maligna, que eu sou muito trevosa, por não entender o que está por trás de todo esse tipo de trabalho que a gente considera obscuro. Né? Existem várias formas de trabalhar o obscuro, e uma delas é trazendo o nosso próprio lado, as nossas questões que a gente renega, que está na nossa sombra. Bem, mas voltando para as artes, eu gostaria de falar um pouco da literatura romântica, né? Porque a gente fala do romantismo assim, mas o romantismo é uma corrente da literatura que tratou muito dessas questões de tristezas e angústias do ser humano. E o romantismo e o ultrarromantismo, para quem gosta de literatura, aí fica a dica dessas correntes e dos autores que compõem essas correntes. Inclusive, essas correntes influenciaram aí o estilo gótico, né? Que é um estilo que trabalha um pouco desses sentimentos mais obscuros, digamos assim. Então, assim, dentro dessa literatura, eu gostaria de trazer um pensador francês, chamado Georges Bataille. Ele escreveu eu conheço dois livros dele, que é a Literatura e o Mal e A História do Olho. E quando você vai entender, você lê, quando você vai entender a história dele, você consegue perceber que ali naqueles livros ele colocou um pouco da sombra dele, sabe? Foi uma forma de colocar aquela sombra ali, de expressar. Então, assim, eu vou falar primeiro da História do Olho, que é um livro que ele escreveu. E o George, eu não vou fazer uma biografia dele imensa, não, é só para vocês entenderem a questão do porquê ele escreve aquilo, né? O pai dele era cego e paralítico. Então, assim, o George, ele tinha que orientar e que ajudar o pai em tudo, até nas necessidades fisiológicas dele. E ele começou a perceber questões do pai ao mijar e se sentir êxtase, o olho revirar, né? Essas questões fez o Bataille, eu não sei se de forma inconsciente, escrever, né, em seu livro sobre questões de erotismo, de prazer, de forma às vezes até sádica e perversa, também muito influenciado pelo Marquês de Sade, mas ele coloca aí essa questão que a gente vê uma influência do pai dele. Inclusive, ele assina os livros como Lord Auch, que no real sentido da palavra significa Deus se aliviando, né? Que dá até para pensar nessa questão do pai a fazer suas necessidades, ele se sentia em êxtase, aliviado, né? E, e teve outro livro que o Bataille escreveu, que é A Literatura e o Mal, que ele vai falar que existe dois tipos de mal, que é o mal que a gente tem a necessidade de que as coisas deem bem, aconteçam de forma boa, e o mal que é desobedecer e burlar as leis, né? Ele vai falar que a literatura e o mal são inseparáveis. Para ele é entediante que os autores não escrevam questões que ele chama de mal, que a gente pode chamar de sombra, né? Que é lidar com angústia e sobre questões da sua vida que vai mal. Se você escreve sobre isso, autores não se sentem entediados, segundo ele, vão se identificar de alguma forma. Então, ele dentro do livro ele vai citar Baudelaire, As Flores do Mal, dizendo que o autor escreveu sobre os seus mais profundos sentimentos. Ele vai falar do Kafka, dizendo que o Kafka é um desobediente, porque Kafka caminhou por caminhos que não era o que os pais gostariam. Ele vai falar das tragédias de Shakespeare também, que as histórias de Shakespeare sempre tragédias com finais não felizes, mas que permite que a gente enxergue o que existe de pior e como a gente pode enfrentar, né, essas questões.
Então, o Jorge Bataille é uma coisa de quem quiser se aprofundar, quem gosta dessa literatura, porque eu também estou trazendo isso porque eu adoro essas leituras que permeiam o lado sombrio do ser humano, né? Então, por isso que eu trago isso. O Médico e o Monstro é um outro, né? Que é o estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do autor Robert Louis Stevenson, que é uma obra antiga que vai falar de um médico e um monstro. Não vou dar spoiler da história. Existe o filme que é de 1941, existe o remake que é de 2000 e alguma coisa. Mas nessa história que ele se baseia num caso real, inclusive, de uma pessoa que socialmente é uma pessoa do bem, mas à noite ele faz coisas que é considerada do mal, ou seja, é o lado sombra dele, né? Então, é baseado nessa história real que ele vai escrever o livro. Bem, vou falar da sombra na música, e aí eu trouxe apenas uma música que eu acho que foi abordado, que foi expressado lá do sombra do autor, que é o Glam Sunday, que é uma canção escrita por um pianista compositor húngaro, que eu não vou me arriscar em falar o nome dele, na década de 30. E foi após um fim de um relacionamento dele que ele escreve essa letra, abordando, além disso, dores, amarguras, tristeza, o inferno pessoal que ele estava vivendo. E essa música chegou a ser censurada e proibida até de ouvir em casa por muito tempo, porque, bem, dizem que influenciou pessoas a irem ao suicídio por estar abordando essas questões. E isso é uma questão interessante de que a gente percebe que as pessoas não conseguem lidar com as suas sombras, né? A ponto de chegar a querer se suicidar. Então, é mais uma questão. E para finalizar essa questão da dança nas artes, ou da dança da sombra nas artes, eu vou falar da dança que agora é o meu campo de domínio. Então, na dança a gente tem aí o Butô, que é uma dança teatro que nasceu no Japão, que é resultado da guerra que teve lá, das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que matou várias pessoas, e alguns bailarinos se reuniram para expressar, de forma bem superficial, tá, gente? Para expressar essa tristeza, e é uma dança mórbida, melancólica e pálida, que representa a morte, a destruição, e esses sentimentos que são inerentes ao ser humano e que a gente não trabalha. Então, Butô é uma dança aí que eu admiro muito, que eu tenho praticado, trabalhado com ela dentro do Dark Fusion, né? O Gothic Fusion, que é uma vertente, o Gothic Belly Dance, né? Que é uma vertente da dança do ventre, praticado por pessoas que eram do estilo gótico e que tinham alguma ligação com o lado sombrio, que começou na década de 90, né? O Gothic Fusion. E por fim, o Dark Fusion, que é mais entendido como a vertente do Tribal Fusion, mas que também traz essa perspectiva obscura. O Dark Fusion teria mais influência do ATS, enfim. Aí entra nas questões de dança. Mas são três estilos de dança, né? Butô, Gothic Fusion, Gothic Belly Dance, com Dark Fusion, que já trabalha muito, que é possível que se trabalhe o lado obscuro, teatral e que traga expressão do nosso eu interior. O, o Gothic Belly Dance, ele é uma dança do ventre voltada para o lado sombrio. O Dark Fusion, ele já abraça outras danças, que qualquer outro tipo de dança que possa estar dialogando aí e contribuindo para a fusão numa perspectiva mais obscura. Mas então, posto tudo isso, dito tudo isso, vocês devem estar se perguntando mais, e aí, né? Para que eu vou integrar a minha sombra? Será que ficou claro? Bem, reforçando a ideia dos porquês, né? Segundo Carlos, que é o autor que eu já citei, o self individual, ele pode perpetrar crimes hediondos, né? E no self cultural, ser capaz de atrocidades inomináveis, né? Como ele fala sobre o que, que a sombra pode, o que, que a sombra pode fazer você fazer, né, de forma inconsciente, e você só se dá conta depois que fez, que falou, que brigou,
que foi violenta, agressiva, enfim, né? Várias questões. E eu gostaria de trazer a Clarice Píncola, que é a autora dos Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro muito conhecido atualmente pelas mulheres, então eu acho que convém citar, que ela vai falar que a vitalidade da mulher que sumiu, que foi esvaída, pode ser restaurada, né? Essa vitalidade feminina pode ser restaurada por meio das escavações psicoarqueológicas nas ruínas do nosso submundo, né? Do nosso inferno pessoal. Subterrâneo feminino, como ela chama. E eu considero isso um trabalho totalmente hecatino, né? Para quem gosta de trabalhar aí com as deusas, a Hecate trabalha muito esse lado sombrio, né? E do nosso submundo. Então, é um trabalho que não é fácil de fazer, gente. É doloroso, é obscuro. A gente tem mágoas e traumas que a gente não quer falar e não quer lembrar. E se lembrar, a gente se sentir mal. Mas é importante enfrentar isso de alguma forma, porque isso não vai deixar de existir se você não olhar para isso, né? Vai estar lá no seu inconsciente. Então, de certa forma, o que eu queria falar também, que é um dos motivos que me levam a falar sobre esses assuntos na dança, em algumas palestras, e enfim, é que muitas pessoas demonizam o encontro com o nosso lado escuro, né? E não aceita esse contato com os nossos demônios interiores. E critica, aponta, demoniza, né? Quem tem esse tipo de trabalho. Então, é importante que a gente traga isso também para a luz. O porquê que é importante trabalhar isso? Porque você trabalha a sombra, você gera luz também, né? Então, o autoconhecimento, né, que é uma coisa que eu gosto de falar, ele não se dá através do comodismo de você só lidar com os aspectos de luz. Mas o autoconhecimento vai ser completo se você puder escavar, né, os seus subsolos e encontrar questões que muitas vezes você nem sabe, nem conhece, coisas de criança e tudo mais, né? Porque muitas vezes a gente nem sabe, nem se dá conta que existem questões que a gente não entendeu, que a gente não trabalhou e que aquilo existe e influencia de alguma forma na nossa vida, né? Como dizia Jung, ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, assim, gente, o que a gente vai fazer com isso tudo que a gente entendeu, estudou até agora? Eu proponho que a gente tenha, primeiro, uma mente aberta, que entenda a necessidade, que não fique demonizando as coisas. Um aspecto da nossa sombra é projetado nos outros. Às vezes, alguém age de uma forma que te incomoda porque aquilo está na sua sombra e você se identifica com aquilo. Muitos psicólogos abordam esse conceito do espelho, né, de você ver no outro aquilo que tem em você. Então, assim, quando você se permite criar consciência disso e de que existe a sombra e questões que você, não, eu não sou assim, né, que você não quer enxergar, você você dá um passo à frente aí no seu trabalho de evolução pessoal, né, que é se permitir saber que você também é ser humano e que ser humano tem questões inerentes, que a sombra está inerente a isso. Então, qual é a vantagem em esconder questões que você não trabalhou, esses traumas da mágoa? Qual é a vantagem? No final das contas, vocês conseguem ver vantagem nisso? O que a gente perde pensando ou não nessas questões? É possível uma conciliação entre a nossa sombra e nós, né, para a gente trazer aquela individuação que o Jung traz, que a self completa, ela integra esses dois polos opostos.
Então, fica a reflexão para quem tiver aí de mente aberta, né, para pensar sobre essas questões e para trabalhar isso em si, porque não é algo fácil, não é algo bonito, né? Então, é realmente, às vezes, a pessoa não tá afim mesmo de lidar com isso, embora algumas ocasiões da vida vai ter que enfrentar de alguma forma, alguma manifestação. Então, assim, tem uma frase de um autor desconhecido, mas que faz muito sentido para essa nossa reflexão, que é para que uma árvore consiga chegar às alturas, ela precisa ter raízes fortes que toquem os infernos. Então, é meio que entender essa base aí para que a gente possa ter uma sustentação, né, forte, para que a gente possa encontrar o caminho da evolução pessoal aí, integrando, equilibrando em harmonia esses dois polos aí, que é separado na nossa cultura, mas está dentro de todos nós, que é o lado sombra e o lado luz. E para finalizar essa aula, eu gostaria que vocês... eu vou deixar o link de uma música, que eu gostaria que vocês ouvissem ela e deixassem sentir, né? Eu gostaria que vocês fizessem isso através da dança, né? Levantasse, fizesse um alongamento, colocasse essa música, fechasse os olhos e deixasse que o corpo falasse através do que fosse vindo de sentimento. Um dos trabalhos que eu faço dentro das aulas de Dark Fusion, dentro dos meus cursos, e que muita gente considera terapêutica, porque a gente traz, às vezes, elementos e temas, né, que está dentro dessa sombra, e que são questões que às vezes são traumas e mágoas que a gente acaba colocando ali para fora de uma forma não verbal, mas de uma forma sincera, né? Então, se for possível, ouça a música dançando, certo? Deixando que seu corpo se manifeste da forma que lhe for conveniente, né? Da forma natural, deixar que seja um movimento instintivo. Você vai ouvindo e vai deixando que o seu corpo vá fluindo de acordo com o que você estiver sentindo e você vai ali manifestando e colocando aquilo para fora. É uma música que transita e tem várias nuances de sentimentos e que vai ali tocar em alguns pontos, pelo menos acredito que vai tocar em alguns pontos da sua sombra, que pode ser colocada para fora aí de uma forma dançante, e depois você pode refletir, pode chorar se for necessário, você pode sentir e refletir sobre o que você colocou para fora naquele momento, que às vezes são questões que tá dentro que a gente não se dá conta. Bem, eu finalizo a aula por aqui. Eu agradeço a todo mundo. Eu espero que vocês tenham refletido, entendido e que no momento de vocês, em algum momento seja oportuno trabalhar com esse lado sombra e que vocês possam ter aí uma integração da sombra para o trabalho de individuação e do self em plenitude. Então, eu fico por aqui e até mais. É necessário retornar. É necessário gritar pelas palavras para que o peito não se derrame em versos esquecidos. É preciso retornar. Retornar para dentro do peito e ser a sua própria morada. Abraçar-se, entender-se, sentar-se tenra e beber algo quente como um abraço por dentro. Aquietar, pôr os pés numa bacia com água quente, esvaziar-se de si para que um novo eu lhe faça morada. É preciso frear, não prosseguir, observar a estrada. É preciso retornar, para que um novo caminho se mostre aos olhos, um novo horizonte aos pés. Para se retomar, é preciso retornar. No meu peito as palavras voam desordenadas, enviadas pela mente e pelo sentimento. As borboletas saem do meu estômago e pululam em redor dos versos que não se entendem. Brigam como se assim pudessem ser melhor ouvidos. Em meu peito brigam os opostos, uma vida de amores e uma realidade de opções que se esgotam. Uma briga de foice para ver quem prevalece, quem leva o título de dono da minha cabeça.
A culpa é do signo. Peixes não gostam da realidade prática que lhe é oferecida. A culpa é do ego e da insatisfação eterna dentro do peito para dentro ou da estrada para fora. O ego distorce, corrompe, me põe nessa estrada a esmo, mesmo que eu queira voltar para dentro do meu peito. O ego arrogante cria imagens às quais eu me apego para criar, colorir, florescer um jardim de miragens, de migalhas, de brilho efêmero e flores mortas. O ego não me suporta, por isso quer que eu saia de mim para estar no outro e no que o outro pensa de mim. Mas é preciso retornar.